esse tempo maravilhoso. Queremos ministrar a Tua palavra, Senhor, e nos falar daquilo que acreditamos, daquilo que vivemos, né? Daquilo que o Evangelho nos fala. Queremos construir hoje, Pai amado, essa plataforma onde podemos discernir sobre os nossos filhos, né? Podemos discernir aí sobre a importância, né, da saúde dos nossos filhos, a importância de ver os nossos filhos emocionalmente sadios, né, Pai? E isso vai muito do nosso casamento, isso vai muito do nosso relacionamento, né, com a esposa, do nosso relacionamento com a esposa mais o esposo, né, o casal. Isso constrói. Então, realmente, Senhor, nós queremos te pedir que o Espírito Santo conduza esse tempo na presença do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, é por Cristo que oramos, dizemos sim e amém. Aleluia. Boa noite a todos, família, amigos, irmãos, que vai nos acompanhar nessa live. Hoje ela vai ser bem objetiva, como tem sido as últimas lives da gente, de um assunto que nós abordamos, um assunto, tem sido um assunto muito, muito importante, né, nos dias, mas poucas pessoas têm dado tanta importância. Ele é um assunto importante, mas poucas pessoas têm dado a importância necessária, a importância devida a esse assunto. Eu vou repetir, é um assunto muito importante, mas poucas pessoas, poucos casais, poucas famílias têm dado importância, né? Um dia eu ouvi meu amado pastor Júlio César, lá nessa da terra de Goiânia, lá do Alto da Glória. Ele disse uma coisa: para você entender o que é importante, é fazer da coisa importante a coisa mais importante. Eu achei interessante isso. E eu acho esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje, por mais que ele seja objetivo, mas ele é extremamente relevante. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos aí que vão acompanhar a gente, toda a minha família, todos os irmãos aqui de Tangará da Serra, né? A minha primeira live aqui, já morando em Tangará da Serra, aqui no Mato Grosso. Então, quero agradecer a todos, também. O texto que eu vou ler, na verdade, o versículo que eu vou ler é um versículo que eu espelho muito nessa caminhada com o pastor Eurípides Mendes, né? Para mim, uma das maiores autoridades literalmente para mim, em sexualidade, família. Meu pastor, é um pastor do ministério. Até vamos começar aí uma etapa fantástica aí com a EFOL pelo Brasil, né? Nós estamos juntos aí. O Eurípides tem sido minha referência. Um abraço, pastor Eurípides, obrigado por tudo. E esse versículo que eu vou ler é um dos versículos base do seminário dele, que é a disfunção familiar. Tem sido realmente assim algo que tem mexido nas igrejas onde a gente prega. Esse final de semana eu estive ministrando na primeira igreja quadrangular aqui de Tangará, e eu falei tanto na sexta para homens, quanto no sábado para casais e no domingo para família. Eu frisei bem esse versículo, porque é uma realidade do que está acontecendo hoje. Por mais que ele tenha quase 2000 anos atrás, Pedro escreveu essa carta, mas esse versículo é uma realidade. E eu também, como pai, eu também como marido, né, eu preciso me atentar a isso. E como pastor, como eu venho pregando já há muito tempo sobre família, eu preciso dar valor a isso, dar importância a esse assunto. Até porque, como eu já disse, eu tenho uma filha, eu sou pai, né, eu tenho uma filha, como marido. Bom, eu vou ler aqui 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 18. Fala assim, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, algumas traduções falam por coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram comprados, de uma vida
fútil e vazia de viver, porque por educação recebeu dos seus pais. Olha que coisa interessante, sabendo que não foi por coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram comprados, da vossa maneira vazia, fútil, da vossa maneira sem sentido, que recebeu pela educação dos nossos pais, dos seus pais. Queridos, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Eu lancei hoje uma postagem dizendo que os valores da família sendo abandonado constrói um caráter terrível, constrói um caráter deformado nas famílias dos nossos filhos. Isso é uma frase do pastor Eurípides, que as famílias, quando ela perde, quando os seus valores são deixados de lado, quando os valores são abandonados, é interessante que vai construindo na vida dos filhos um caráter deformado. Então, essa sociedade hoje que se apresenta numa delinquência, jovens que se apresentam totalmente com a vida deturpada, até é uma palavra que eu estou preparando sobre uma geração perversa. Muita gente pensa que perversidade, né, parte só daquilo que é a promiscuidade sexual, e não é só isso, tá? Eu estou estudando, eu vou preparar uma live falando só de uma geração perversa no seu sentido da palavra. Eu vou buscar no original, lá no latim, no grego, e também daquilo que é traduzido através do Aurélio, é traduzido através aí do dicionário português, a palavra perversão, perversidade, né? Então a Bíblia fala, essa geração perversa, salvai-vos dela. Então, você vê essa geração, esses jovens que hoje, quando a gente fala jovem, a gente inclui adolescentes, às vezes jovens casados. Aqui eu posso colocar aqui até seus 30 anos, quem sabe até 35 anos, que é praticamente, né, 10 anos pós minha geração, 10 anos pós a minha juventude, né, quase 10 anos, então eu posso até incluir. Mas hoje nós estamos vivendo um descontrole, totalmente uma desfunção, um descontrole, totalmente uma deturpação dessa geração adolescente, jovem. Aí nós vamos pegar entre 11, igual eu falei para você, até 30 anos. Hoje tem há quem diga que a adolescência está chegando aos 40, a maturidade do homem e da mulher está sendo acima dos 35 anos. Mas eu quero falar de uma realidade. Eu vou falar de uma realidade, daquilo que é geral, daquilo que na verdade, queridos, a gente tem como realidade que nós vemos hoje, que está na TV, que está no dia a dia, estão nos jornais, que é essa geração desenfreada, essa geração que não respeita pai e mãe, essa geração que não respeita mais velho, essa geração que não respeita professor, essa geração que não respeita o avô, que não respeita o tio, essa geração que tem banalizado, a palavra mais certa é banalizado as origens, as características, tem banalizado de uma forma assim terrível tudo aquilo que se diz respeito com relação à família, tudo que se diz aquilo que é uma característica, aquilo que são valores de uma família, de uma educação, de uma saúde emocional, são esses jovens. É interessante, eu até falei, eu estava ouvindo outra referência para mim, que também é nosso pastor na EFOL, né, que é o pastor Cote, o Marcos de Souza Borges, lá o coordenador da Jocum Almirante Tamandaré, a Grande Curitiba, que ele fala o seguinte, que a permissividade tem sido a maior característica, o maior motivo de tanta devastação no meio da família, no casamento, na igreja e na vida social. Ele fala que a permissividade tem destruído os valores, principalmente na família e como consequência na sociedade. Como consequência, a gente percebe isso na sociedade. Preste atenção, querido. A sociedade não deforma os nossos filhos dentro da família.
A sociedade não deforma o caráter dos nossos filhos, dos nossos jovens na família. Os filhos e os jovens deformados na família têm o quê? Depravado, tem descaracterizado, tem destruído todo o valor na sociedade. A gente pensa que é lá fora que os nossos filhos se perdem, é lá fora que os nossos filhos são corrompidos, que é lá fora que os nossos filhos têm a sua estrutura totalmente adoecida. Não é. É dentro de casa. Essa geração, ou essas gerações, quem sabe de 2000 para cá, a gente pode, quem sabe, colocar de 2000 para cá, 2005, por aí, essa geração recebeu uma forma vazia, fútil, sem sentido de educação dos pais. Então, Pedro, quando escreve aqui na sua carta, ele está falando de uma geração de pais que tem deformado o caráter dos filhos no seu meio de educação. E uma coisa que eu frisei muito nesse seminário desse final de semana, quem me acompanhou e quem teve presente aqui em Tangará da Serra, que eu falei sobre a criação dos filhos, eu falei sobre limites. É uma geração de pais que trocaram a sua educação, a educação dos filhos por celular, trocaram a proximidade dos filhos por creches, trocaram a educação dos filhos por babás eletrônicas ou babás físicas e simplesmente não querem assumir a responsabilidade de educar os filhos, de colocar limites. Preste atenção, quando os pais não colocam limite nos filhos dentro de casa, dentro da sua educação, na educação dos filhos, o mundo não vai dar limite para criminalidade na vida deles. O mundo não vai dar limite para permissividade, para perversão, para deturpação, para imoralidade na vida social. Se eu e você como pai, se eu e você como essa geração de pais de 40 anos atrás, não colocar limites nos nossos filhos dentro de casa. Olha, os nossos filhos só acessam a internet até onde a gente deixa. Os nossos filhos só ficam sozinhos com a internet na madrugada até onde a gente deixa. E eu tô falando para vocês porque eu tenho uma filha de 13. A minha esposa está me acompanhando, tem meus pais que testificam isso. Minha filha vai fazer 14 anos, minha filha não tem um WhatsApp, minha filha não tem Instagram. Por quê? Na verdade ela usa da mãe. Ela usa da mãe dela. Qual que é o problema? Ou será que tem algo da vida da minha filha que eu não posso ficar sabendo? Se eu não tiver essa consciência, querido, nossos filhos entram num mundo de perversão, num mundo deturpado, num mundo promíscuo. E como o pastor Eurípides fala no seu seminário, ele fala assim: tem pai que, se abrir o celular do filho, desvia de tanta porcaria. E hoje o que mais nós vemos é o que, queridos? Nós vemos pessoas jovens totalmente com 12, 13, 14, 15 anos, moças grávidas, jovens já envolvidos em assassinato, jovens já envolvidos com a vida sexual ativa, jovens totalmente tomados pelas drogas. É uma coisa terrível. E nós não paramos para poder olhar para nós como pais. Nós queremos julgar essa geração, queremos julgar a sociedade, queremos julgar as pessoas lá fora, mas não olhamos para nós como pai. E aqui hoje eu estou falando como um pai, não só como ministro do Evangelho, como uma pessoa que faz parte de uma escola de família, como uma pessoa que ministra seminário de família, como uma pessoa que tem um coração voltado aí para ministrar sobre família, aonde eu prego o meu testemunho, aonde eu participo das escolas juntamente com o pastor Eurípides e com o pastor Cote aí na EFOL, que eu tenho aí essa amizade, essa proximidade aí, esse pastoreio próximo do pastor Eurípides. Não é só por isso que eu estou falando como pai. Eu tenho uma filha e vai fazer seus 14 anos. E eu preciso, como pai, me envolver no dia a dia da minha filha, entender a minha esposa como mãe precisa entender esse processo na vida dela.
Porque ela com certeza, assim como eu, como você que está da minha idade, um pouco mais novo, um pouco mais velho que está me acompanhando, já ouviu e já passou por essa fase. Ela está descobrindo coisas, entendendo. Vai chegar a fase do pai, eu quero namorar. Vai chegar a fase do pai, eu quero sair sozinha. Pai, o que é isso? Eu quero viajar sozinha. Vai chegar essa fase. E eu preciso envolver a minha filha numa plataforma cristã onde ela tenha princípios que ela não abra mão. Queridos, preste atenção. Não é o ambiente que contamina a pessoa. É a pessoa que tem que estar firmada no seu caráter, independente do ambiente que ela está. Eu vou repetir, não é o ambiente, não é a escola, não é a faculdade que contamina os nossos filhos. Os nossos filhos é que tem que ter caráter transformado, independente do ambiente em que eles habitam. No último seminário que eu estava com o pastor Eurípides, ele falou para mim, ele trouxe um dado assustador. Quase 90% dos jovens que vão para a faculdade desviam, entram no alcoolismo. Moças trancam suas matrículas porque engravidam quando entram para a faculdade. Então não é um ambiente, querido, não é a faculdade, não é a escola. Eu vou repetir, não é a faculdade, não é a escola, não é o trabalho que contamina o caráter dos nossos filhos. É nós que somos pais que não construímos na vida dos nossos filhos uma vida com sentido, uma vida de caráter. Tem que partir de mim. Eu preciso assumir essa responsabilidade com a Isabela. Eu já falei, meu irmão, eu prego o evangelho. E os pastores que já me ouviram pregar, já me ouviram falar, e isso eu falo agora, tá exposto na minha rede social. O dia que eu pregar o evangelho, interferir no caráter da minha filha, eu ver que eu estou deixando ela de lado, interferir no meu casamento, vocês nunca vão mais ouvir eu pregar. Mas no final da minha vida, não vai estar escrito que o Adriano terminou a vida divorciado e longe da paternidade da sua filha. Eu peço graça diante de Deus, não como... Irmãos, a questão não é ser pastor, a questão não é pregar o evangelho, a questão é viver a vida de forma digna, de uma forma coerente, aonde o meu trabalho, aonde as minhas ações como ser humano, como pai, como marido, como filho, porque meus pais estão vivos, possa traduzir uma vida cristã que Deus colocou na minha vida, que Deus me proporciona como plataforma de vida. E se eu assumo essa responsabilidade, não é o ambiente que me afeta. Eu que preciso afetar o ambiente. Eu que preciso, querido, refletir o evangelho no ambiente que estou. Eu que preciso atrair as pessoas pelo meu comportamento de vida, independente do ambiente que eu estou. Eu que preciso ir lá e de forma positiva afetar as pessoas. No trabalho, na faculdade, na igreja. Na igreja. Mas quando eu falo na igreja, não é no culto. Não é no culto. É numa vida como igreja de Cristo. Porque afetar a pessoa no culto é muito fácil, meu irmão. Trazer um sermão bonitinho, orar, pôr o povo para orar e colocar a música bonitinha de fundo. Eu quero ver o dia a dia, o seu caráter revelado nos negócios, o caráter revelado na comunhão, o caráter revelado no seu trabalho. Eu trabalho. Eu vim aqui para o Mato Grosso a trabalho. Eu vim contratado pela Oi para assumir aqui a operações e manutenções de fibra ótica. Então eu vim a trabalho. Então eu tenho uma equipe que precisa fazer uma leitura na minha vida. Uma leitura primeiramente de pai, primeiramente de marido, depois de pai. Um homem honesto, um homem que tem caráter, que tem moral, que pode olhar nos olhos. Eu falei isso sábado no Encontro de Casais. Uma das maiores heranças que um homem, eu estou falando como homem agora, sexo masculino, macho. Uma das maiores heranças, uma das maiores alegrias, uma das maiores virtudes de um homem é olhar dentro dos olhos da sua esposa e poder dar um sorriso, poder dar um bom dia, poder abraçar sem ter culpa, poder olhar nos olhos da minha filha, poder falar da saudade que eu tô dela, poder abraçar, poder beijar, poder ministrar fora e quando voltar ser recebido com um sorriso, sabendo que tem o que os meus olhos brilha caráter, brilha moral. Que eu sou marido de uma só mulher, que eu sou pai da minha filha.
pastor, meu irmão, pregador, aí consequência, tem gente que nem gosta, às vezes nem gosta do que eu prego, porque realmente, como o pastor Euripides fala, é uma pregação chata, porque ela fala da família, ela é uma pregação assim, meu irmão, é um ministério que eu vou falar pra você, não é fácil, não é questão, é porque realmente a gente tem que falar e viver e falar de tudo, mas é quando você fala de família, as pessoas estão assistindo, aqui tem minha mãe assistindo, aqui tem minha esposa assistindo, minha filha, e depois vai entrar no canal as pessoas, gente, estamos falando aqui de família, é um desafio falar de família, mas o maior desafio não é falar, porque também é fácil. O maior desafio é viver família. E quando se vive um casamento, se constrói no caráter de um filho, uma saúde emocional que ele não vai ter dúvida de quem ele é. Os nossos filhos não sabem quem são. Tem hora que você vê umas pessoas que você não tem, nossos filhos não sabem se são homens, se são mulher. Você olha para algumas pessoas, você não sabe se é homem, se é mulher. Se é feio, se é bonito, se é cabeludo, se é careca, você não sabe. A pessoa está perdida na sua identidade. E por que ela se perde? Porque o pai e a mãe não construíram dentro de casa. Eu vou repetir. Não é o ambiente que constrói o caráter dos nossos filhos. Não é. Quem constrói caráter no filho é pai e mãe. É pai e mãe. O jeito que eu trato a minha esposa, o jeito que eu trato a Virgínia, é o jeito que está construindo o caráter na Isabela. O jeito que a Virgínia me trata é como está construindo o caráter na vida da Isabela, que vai ser esposa e mãe amanhã. Para quando ela for para a faculdade, ela ter certeza do caráter dela, que foi construído dentro de casa, a partir do casamento dos pais com base no Evangelho. A partir do casamento dos pais com base no Evangelho. E eu falo isso, eu friso isso, meu irmão. Nosso casamento com base na vida do Evangelho, na vida em Cristo, na vida no amor de Cristo. O nosso relacionamento constrói saúde no caráter dos nossos filhos. E essa geração está como Pedro escreveu, sem sentido, vazia, fútil. Uma maneira de viver que não faz sentido. Você não sabe, a pessoa não sabe o que é na vida. E queridos, eu fiz faculdade. Tenho 2 cursos na área de engenharia de telecom, uma de telecom e um de técnico elétrico. Não é o ambiente. Eu já estive lá. Não é estar longe da esposa, porque eu viajo, ministro, fora, com a bênção da minha mulher. Não é por não estar na minha igreja, porque quando eu viajo, o meu pastor fica sabendo onde eu estou. Eu vim para cá, mas meu relacionamento com o pastor Pedro em Goiânia continua. Eu fui pregar fora ontem. Fui para outra igreja ontem. Mas eu pedi a bênção do pastor Oswaldo, porque eu estou aqui com ele aqui na quadrangular. Eu vou ministrar amanhã, minha esposa está sabendo. Eu vou viajar amanhã para Rondonópolis, minha esposa está sabendo. O pastor Euripides está sabendo. O pastor Oswaldo está sabendo. O pastor Ricardo, que é um amigo, está sabendo, porque são amigos do relacionamento. Porque eu venho construindo. Porque isso me abençoa. Isso me protege, meu irmão. Isso me protege. Tem pais que não preocupam com a proteção do caráter, então não preocupa com a proteção do caráter do filho. E constrói uma vida totalmente sem sentido na vida dos filhos. Isso não é padrão do Evangelho, não é padrão do Evangelho. Quem constrói caráter nos filhos são os pais. Não é pastor, não é salinha de igreja, não é escolinha, não é colocar escola evangélica, não é, queridos. O que constrói é o relacionamento meu com a minha esposa, que constrói na Isabela um caráter. Do jeito que eu trato a mãe dela bem, é o jeito que ela vai sonhar que o marido trate ela. O jeito que a mãe dela me trata bem, é o jeito que ela vai tratar o marido dela amanhã. Isso é fato, queridos. Isso é fato. Em nome de Jesus eu rogo pelas misericórdias de Cristo. Vou falar como o apóstolo Paulo. Rogo-vos pelas misericórdias de Cristo Jesus. Que você entenda a importância do casal na vida dos filhos.
Meu Deus, isso é uma palavra para nós, para essa geração de hoje. Isso aqui, meu irmão, não é o pastor Adriano, não é o pastor Eurípides, não é o nosso presidente, o pastor Antônio de Cuiabá. Não é. Isso aqui é Bíblia, que Cristo nos resgatou. Não foi por preço perecível, não foi por nada perecível, fútil, da maneira vazia, sem sentido, que os nossos filhos receberam da educação dos pais, está na Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Sem contar, meu irmão, que nós podemos vasculhar aqui nas cartas paulinas no Velho Testamento, de como ações de pais refletiram, afetaram diretamente, negativamente a vida dos filhos. Nós que temos que afetar o ambiente. Nós que temos que inspirar as pessoas a serem melhor. Preste atenção. O meu casamento inspira a Isabela a ser melhor ou a ser pior amanhã como casada? Eu vou repetir, querido, em nome de Jesus, pelas misericórdias de Cristo. O jeito que eu trato a Virgínia, o jeito que a Virgínia me trata, inspira a Isabela positivamente ou negativamente, como que ela vai ser como esposa e mãe amanhã. Não é a Isabela estudar em escola militar, porque a Isabela estuda na escola militar. Lá eles têm um padrão, lá eles têm quesitos, lá eles têm ordem, tem decência, tem um modelo, lá a coisa tem que andar na linha. Mas não é isso que constrói. Lá a Isabela tem que mostrar quem ela é dentro de casa. E o que ela demonstra lá revela como que eu e a Virgínia somos. Agora eu vou falar igual o Paulo Júnior. Paulo Borges Júnior, só da terra. Chupa essa manga, rói o caroço e dorme com esse barulho. Os nossos filhos lá fora estão falando quem nós somos como pais. E está falando do Deus que nós servimos. O comportamento dos nossos filhos fala quem nós somos como pais. E como nós servimos a Deus. Querido, preste atenção. Deixa Deus mudar a sua vida como tem mudado a nossa. Preste atenção. O comportamento dos nossos filhos fala quem nós somos como pais e quem nós somos como filhos de Deus. A nossa atitude, a nossa vida com Deus é revelada pelas ações dos nossos filhos. Eu vou repetir, grave no seu coração. As nossas ações, as nossas atitudes se manifestam no como nossos filhos vivem lá fora. Se nós servimos a Deus de caráter, com inspiração, com integridade, ou se nós vivemos uma vida fútil e vazia, que ensinamos os nossos filhos a viver também. O nosso comportamento revela no caráter dos nossos filhos como nós somos com Deus, como que é a nossa vida íntima com Deus, como que é o nosso dia a dia. Aqui eu não estou falando só de oração e leitura de palavra, não, tá? Não é uma questão de escrever livro, não é uma questão de pregar muito. É uma questão de viver dentro do processo. É questão de viver no coração da minha filha. Eu preciso me atentar para isso hoje. A Virgínia precisa se atentar para isso hoje. A nossa maneira de viver educa como nossos filhos devem viver. Ou como já estão vivendo. Eu vou repetir aqui, pessoas que entraram depois, minha filha não tem rede social. Isabela não tem rede social. Por que ela tem que ter? 13 anos? Ela tem que estudar. Ela tem que conhecer Deus. Ela tem que conhecer o caráter de Deus através de mim, através da Virgínia. Para ela entender que ela é um agente que afeta o ambiente positivamente. Enquanto nas escolas mostram que família não tem valor, ela tem que estar lá para mostrar que família é o bem mais precioso que alguém tem nessa terra. Enquanto ela for para a faculdade, mostrar lá que jovem não tem que ser pura, que pode beber, pode fazer o que quiser da vida, ela tem que mostrar o princípio da santidade de andar na presença de Deus. Como eu falei no início, a permissividade tem destruído os valores da família. E quando a família perde os seus valores, deforma o caráter dos filhos. Vou repetir, a permissividade tem destruído os valores na família. E do jeito que está, meu irmão, meu amado, meu querido, e a deformidade na família deforma o caráter dos nossos filhos. Valores destruídos na família destroem caráter sadio dos nossos filhos. Jovens hoje, queridos, jovens, adolescentes hoje estão se suicidando.
Hoje pessoas não suportam mais ficar 1 ano, 2 anos casado. Hoje nós estamos na maior geração de moças que se engravidam na sua adolescência. De pais que não assumem, pais que não colocam o seu nome no registro do filho. Há quem diga que já passou de 50% da população brasileira de registro de filhos que não tem o nome do pai na certidão. Pai que não assume a sua responsabilidade. E eu vim aqui deixar essa mensagem, queridos. Como eu postei mais cedo, sobre a saúde emocional dos nossos filhos. A perca de valores dentro da família, principalmente no casamento, tem deformado o caráter dos nossos filhos. Antes de você apontar para a escola, antes de você apontar para o coleguinha, antes de você apontar para o bairro, para a cidade, primeiro nós temos que olhar como que eu estou tratando a minha esposa. Como que eu estou tratando a Virgínia, como que a Virgínia tem lidado comigo, como que nós lidamos no casamento. Para aí nós partimos para o princípio de tratar a Isabela. Porque a educação dela é formada a partir de como eu trato a mãe dela. A saúde emocional dela é construída a partir de como que eu trato a mãe dela. A saúde emocional dela é a partir de como a Virgínia me trata. O caráter dela saudável sendo construído a partir de como a Virgínia me trata. Então não é um ambiente que afeta os nossos filhos. Não é. São os nossos filhos que não têm caráter construído dentro de casa, que são levados por essa geração permissiva, perversa, adúltera, homicida, doente, crise na sexualidade. É porque eu não entrei nisso e não vou entrar hoje. Sobre a sexualidade dos nossos filhos. Um menino que quer ser menina, menina que quer ser menino, menino que quer ser os dois, menino e menina. Menina que quer ser os dois, menino e menina. Sem contar os viciados em pornografia, os viciados em sexo. A coisa vai muito mais além. Eu estou aqui só começando. Estou só começando a tratar desses assuntos. Mas no seminário a gente fala sobre isso. Pastor Eurípides entra assim em detalhes. Eu falo muito até do que eu vivi. Até do que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, no meu período de casamento. Queridos, em nome de Jesus, eu deixo essa palavra. Nos atentemos para a vida social dos nossos filhos. Mas esse atentar não é ir lá fora ver como eles estão. É dentro de casa, como que nós estamos como pai. Como que nós estamos como pai e mãe. O que os nossos filhos recebem da gente? Uma educação, conforme eu li aqui que Pedro escreveu, fútil, vazia, sem sentido? Ou nós estamos formando caráter cristão nos nossos filhos, a partir do relacionamento do casal? Queridos, Deus abençoe as famílias. Deus abençoe Tangará da Serra. Deus abençoe o Mato Grosso. Deus abençoe o meu lindo Goiás. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe as famílias. Deus abençoe o ministério, o nosso ministério quadrangular. Deus abençoe o seu ministério, você que está participando comigo. A sua vida, a sua família, a igreja que você frequenta. Mas começa dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu rogo pelas misericórdias de Cristo que nos atentemos para a nossa vida de casado, para construir nos nossos filhos uma saúde de caráter, um caráter saudável, uma saúde emocional. Amém, gente? Obrigado a todos. Compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe e aí mande para as pessoas. Passa a me seguir lá no Instagram, tem outras mensagens. E queridos, amanhã eu estarei 3 dias, né? Eu estarei indo para Rondonópolis, estarei lá ministrando 3 dias com meu amado pastor Leandro, da Quadrangular, da Vila Mariana. Você que conhece alguém em Rondonópolis, eu vou estar ministrando para casais e família, para homens e mulheres. Eu sei que fica na Vila Mariana,
lá em Rondonópolis, Igreja Quadrangular, pastor Leandro Xavier, um grande amigo. Amanhã eu estarei indo para lá, e à noite, e sábado e domingo, intensamente ministrando para casais e família. Você que conhece alguém, você que sabe de alguém que mora lá perto, que mora por lá, fala para estar lá com a gente, tá bom? E também, se for transmitido, eu vou colocar o link no meu, nos grupos da família. Eu vou colocar o link aqui no canal, aqui na página do Instagram. Vou colocar disponível para você, se for transmitido ao vivo, tá bom? Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser, pela graça do Pai, pelo amor de Deus, pela graça do Filho, pela comunhão do Santo Espírito de Deus. Estaremos juntos em breve com compartilhando mais uma palavra. Deus abençoe, que haja plenitude do Evangelho na vida de vocês, na família de vocês. Em nome de Jesus, amém. Que assim seja e assim será, para a glória de Deus. Amém. Aleluia.